Você tem 23 anos e conserta motores. É isso que você faz. É isso que sempre fez. Seu pai te ensinou em uma garagem nos fundos da casa dele em Culiacán, uma garagem que cheirava a óleo, ferrugem e aquele tipo particular de silêncio que existe entre um homem e seu filho quando as palavras não são necessárias. Aos 16 anos, você já reconstrói um carburador de olhos fechados. Aos 18, consegue ouvir um motor e dizer em 30 segundos o que está errado com ele. Você não é ambicioso, não é imprudente, você é preciso, e precisão é uma forma de lealdade ao próprio trabalho. Você consegue o emprego por causa de uma caminhonete. Uma Suburban preta quebra a 2 quarteirões da sua garagem numa terça de manhã. Os homens dentro dela não são o tipo de homens para quem se fazem perguntas. Você percebe isso imediatamente. Você abre o capô, avalia o estrago e diz honestamente que consegue colocar o veículo funcionando em 40 minutos. Um deles te observa o tempo todo. Não com desconfiança, com atenção. Há uma diferença. Quando você termina, ele não paga o que você cotou. Paga 3 vezes mais em dinheiro e manda você aparecer em um endereço na manhã seguinte às 7. Você vai. Não sabe bem por quê. Talvez porque o dinheiro é real e as contas médicas do seu pai também são reais. Talvez porque você já entende, aos 23 anos, que alguns convites nessa cidade não são realmente convites. De qualquer forma, você vai. O homem que te contratou se chama Rodrigo. Ele não é o chefe. É o coordenador de logística, o que significa que é a pessoa responsável por garantir que tudo que precisa se mover, se mova. Veículos, pessoas, pacotes. Ele diz que a organização precisa de motoristas que entendam de máquinas da mesma forma que cirurgiões entendem de corpos. Motoristas que mantêm a calma, que não fazem perguntas e não entram em pânico. Ele menciona o salário. Você não negocia. Entende imediatamente que negociar seria o sinal errado. Seu primeiro ano é sem incidentes. Você dirige. Espera. Dirige de novo. Aprende as rotas pela cidade da mesma forma que aprendeu sobre motores. Pela sensação, pela repetição, entendendo quais estradas se comportam de forma imprevisível e quais são confiáveis. Aprende quais barreiras são previsíveis e quais não são, quais policiais olham nos seus olhos e quais olham para o chão. Aprende que a coisa mais perigosa nesse trabalho não é a polícia nem organizações rivais. É chamar a atenção. Um motorista que nunca é notado é um motorista que nunca é parado. Você se torna invisível de propósito e é muito bom nisso. No final do segundo ano, você está dirigindo para membros seniores da organização. Não são mais corridas de carga, são de pessoal. Essa é uma categoria diferente de trabalho. Quando você transporta carga, o que está em jogo é a mercadoria. Quando transporta pessoal, o que está em jogo é a pessoa. E a pessoa tem opiniões, preferências, medos e humores que você precisa navegar além da estrada. Você aprende a ler a atmosfera dentro do veículo da mesma forma que lê motores. Aprende quando falar e quando o silêncio é necessário. Aprende que alguns dos homens que você dirige têm medo e que o medo em homens poderosos é a coisa mais perigosa em qualquer ambiente. No terceiro ano, você é designado para El Senhor. Você não sabe o nome verdadeiro dele. Ninguém usa. Ele é simplesmente El Senhor, um título que carrega mais peso do que qualquer nome poderia carregar. Ele não é a figura de maior hierarquia na organização, mas controla o corredor de distribuição do Noroeste, o que significa que controla o suficiente para que suas decisões afetem centenas de pessoas e milhões de dólares em movimentação por mês. Está na casa dos 40 e poucos anos, composto, sem pressa. Ele te trata da forma como um homem trata um aparelho confiável, não com desprezo, com expectativa. Você está ali, funciona.
Ele não precisa pensar em você. É exatamente isso que você quer. Você o dirige por 8 meses sem incidentes. Aprende seus ritmos. As reuniões que ele tem nas segundas-feiras em um restaurante na periferia da cidade. As visitas ao distrito de armazéns nas tardes de quinta-feira. As viagens à residência particular fora da cidade. Aquela com a longa entrada de cascalho e o portão de ferro, onde ele fica 3 ou 4 dias antes de voltar para a cidade. Você aprende a ter o veículo pronto antes que ele peça. Aprende as rotas que ele prefere e a música que ele não quer no carro. Você se torna parte do ambiente, que é o nível mais alto de invisibilidade que se pode alcançar nesse trabalho. O nome da esposa dele é Valentina. Você a vê pela primeira vez na residência particular, quando leva El Senhor para uma de suas estadias prolongadas. Ela está parada na entrada quando o carro chega, vestida de forma simples, observando o veículo entrar com aquela imobilidade que não é passividade, mas atenção controlada. Deve ter uns 35 anos. Ela cumprimenta o marido com a eficiência de 2 pessoas que repetem esse cumprimento há anos. Ela não olha para você, você não pensa nela. A segunda vez que você a vê sozinha é 3 semanas depois. O Senhor te manda de volta à residência para buscar um documento que esqueceu, uma tarefa rotineira. Ela mesma abre o portão porque a equipe da casa está ocupada. Ela te entrega o envelope. Pergunta se você quer água antes de voltar. Você diz não, ela acena com a cabeça. Você vai embora. A terceira vez muda tudo. E você sabe disso mesmo enquanto está acontecendo. Sabe com uma clareza que coexiste com a decisão de uma forma que não te impede de tomá-la. Você sabe que conhecimento e comportamento não são a mesma coisa. Você sabe que entender uma consequência e evitá-la exigem mecanismos completamente diferentes. Começa devagar, da forma que essas coisas sempre começam quando começam. Uma conversa que dura mais do que o necessário. Depois outra. Ela é inteligente e está isolada. E inteligência no isolamento busca contato da mesma forma que uma raiz busca água. Você entende isso sem precisar articular. Entende também que o marido dela a vê como uma posse na mesma categoria que seus veículos, funcional, mantida, não particularmente considerada. Você entende isso porque já viu homens poderosos o suficiente para reconhecer como eles se relacionam com as coisas que possuem. Você não é um homem bom pelo que acontece a seguir. Você não finge que é. O que você é cuidadoso, ou pelo menos é isso que diz a si mesmo. Você diz que cuidadoso significa sem ligações, sem mensagens, sem padrões, sem rotinas que possam ser mapeadas. Diz a si mesmo que cuidadoso significa avaliar cada situação em busca de risco antes de agir. Você diz tudo isso para si mesmo como se cautela e sabedoria fossem a mesma coisa. Como se ser metódico em relação a algo perigoso tornasse esse algo menos perigoso. Não torna. A primeira vez é na residência, durante uma das ausências de El Senhor. Você está lá por um motivo legítimo, uma vistoria veicular que Rodrigo solicitou em todas as propriedades. Você fica mais tempo do que deveria. Diz a si mesmo que está verificando algo na garagem secundária. Não está. Depois disso, há mais 4 ocasiões distribuídas ao longo de 2 meses. Cada vez, você termina e volta para a sua vida normal e diz a si mesmo que isso está contido, que nada mudou, que você está administrando isso da mesma forma que administra tudo, com precisão e silêncio. Cada vez, a lógica fica mais frágil e você sabe disso e continua mesmo assim. O momento em que a estrutura começa a rachar é uma tarde de terça-feira, quando Rodrigo te chama ao escritório para o que ele descreve como uma conversa de rotina. Essas conversas acontecem ocasionalmente. Você já teve outras antes, mas essa é diferente e você sabe que é diferente antes mesmo de sentar, porque Rodrigo não faz contato visual da mesma forma que costuma fazer. Ele pergunta sobre suas rotas.
sobre as visitas à residência, sobre suas interações com a equipe da casa. As perguntas são casuais no tom e cirúrgicas na seleção. Você responde tudo corretamente, não mostra nada. Quando você sai, fica sentado no carro por 11 minutos sem dar a partida. Você analisa as variáveis. Há apenas algumas explicações para essa conversa. Ou alguém viu algo e reportou, o que significa que Rodrigo está reunindo informações antes de decidir o que fazer com elas. Ou Rodrigo desconfia sem ter informações específicas, o que significa que alguém percebeu um padrão sem conseguir nomeá-lo. Ou isso é coincidência e você está interpretando demais uma conversa de rotina porque a culpa remodela tudo que toca. Você não consegue saber qual das 3 hipóteses é verdadeira, e essa incerteza é o estado mais perigoso em que você pode se encontrar. Você toma uma decisão naquela noite, não entra em contato com ela, nem para avisá-la, nem por qualquer outro motivo. Você entende que contato é a única coisa que pode confirmar qualquer suspeita que exista. O silêncio é sua única opção funcional. Se ela entrar em contato com você, você não responde. Você compartimentaliza com uma frieza que não sabia que possuía até precisar dela. 2 dias se passam. 3. Você dirige El Senhor para a reunião de segunda-feira, e ele é o mesmo de sempre. Composto, sem pressa, não te olha de forma diferente. Você observa a linguagem corporal dele pelo espelho retrovisor, da mesma forma que monitora um motor em busca de desvios do comportamento normal. Nada registra. Você o leva de volta. Ele sai do veículo sem dizer uma palavra. No 4º dia, um dos outros motoristas, um homem chamado Hector, que está na organização há 6 anos, menciona casualmente durante o café que Rodrigo tem feito perguntas sobre a residência, sobre a agenda, sobre quem tem acesso. Ele diz isso sem insinuação, como um fragmento de fofoca organizacional. Você recebe da mesma forma, não demonstra nada, mas agora você sabe que não é coincidência. As 3 semanas seguintes são a performance mais precisa da sua vida. Você é o mesmo motorista de sempre, confiável, invisível, completa cada rota sem desvio, mantém cada rotina. Não altera seu comportamento de nenhuma forma detectável, porque entende que mudança repentina de comportamento é por si só uma informação. Um homem que se torna mais cuidadoso quando tem razão para ser é um homem que confirmou que o motivo existe. Você também começa, silenciosamente, a se preparar. Você não tem um plano no sentido elaborado. O que você tem é o começo de um. Você identifica, sem agir em nada ainda, quais recursos tem à disposição. Tem dinheiro guardado, não em quantias extravagantes, mas o suficiente. Tem um primo em Hermosilo que não está ligado a nada. Tem um segundo conjunto de documentos de identidade que obteve 2 anos atrás por razões que agora parecem proféticas. Tem o conhecimento de exatamente como os sistemas de rastreamento veicular da organização funcionam, porque ajudou a instalar 3 deles. Sabe o que eles registram e o que deixam passar. Você não foge. Ainda não. Fugir sem certeza é o mesmo que confessar. O que você faz é esperar. E esperar é a forma mais difícil de disciplina, porque exige que você haja normalmente enquanto cada instinto produz ruído. Você suprime o ruído, dirige, espera, observa. E o Senhor começa a mudar. É sutil o suficiente para que você pudesse não perceber se não estivesse já observando. Ele se senta de forma diferente no veículo. Não tenso, mas ocupado. Ele cancela as visitas de quinta-feira ao distrito de armazéns 2 semanas seguidas, o que nunca tinha acontecido antes. Faz telefonemas durante as viagens que normalmente completa em silêncio. Ele não fala com você de forma diferente, mas a atmosfera dentro do veículo muda, e você passou 3 anos aprendendo a ler essa atmosfera. Você não consegue dizer se o que está lendo é direcionado a você
ou é completamente sem relação. Esse é o problema de trabalhar em proximidade com alguém como El Senhor. O mundo dele contém 10 fontes de pressão a qualquer momento. Você pode não ser uma delas, ou pode ser a única. Uma noite, seu telefone toca às 11h40. Não é um número que você reconhece, você não atende. Toca mais 2 vezes na hora seguinte, você não atende. De manhã, o número não existe mais quando você o pesquisa. Você não sabe se era ela. Diz a si mesmo que não importa. O que importa é que você não atendeu. O que significa que qualquer confirmação que alguém possa estar esperando não chegou por esse canal. Na 6ª semana, desde as perguntas de Rodrigo, você começa a acreditar, com cautela, que o pior cenário não está se materializando. Não porque o perigo tenha passado, mas porque em organizações como essa, quando uma decisão é tomada sobre alguém, ela tende a se mover rapidamente. Quanto mais o silêncio se estende, mais ele se parece com ignorância genuína do que com atraso estratégico. Você sabe que essa lógica é imperfeita. Sabe que homens como El Senhor às vezes deixam o tempo passar precisamente porque entendem que o medo é mais útil quando opera na incerteza. Você sabe que paciência também é uma arma. Você sustenta as 2 possibilidades simultaneamente e continua a funcionar. O que você carrega agora no espaço entre essas 2 possibilidades não é culpa no sentido convencional. Culpa implica que você acredita que o que fez era errado em algum registro moral abstrato. O que você sente é mais prático e mais honesto do que isso. Você fez um cálculo que estava errado, atribuiu uma probabilidade a um risco e errou na probabilidade. Esse erro agora está incorporado na sua vida diária como uma fissura no bloco de um motor. Pode nunca se propagar. Ou pode, sob a pressão certa, partir tudo ao meio. Você dirige El Senhor até a residência em uma tarde de sexta-feira. Ele sai do veículo, faz uma pausa antes de entrar, o que normalmente não faz. Olha de volta para você através da janela. É a primeira vez em 3 anos que ele te olha como uma pessoa em vez de uma função. Ele sustenta o olhar por talvez 2 segundos. Então entra. Você volta para a cidade sem música. Não analisa o olhar, porque a análise chegou ao seu limite. Você não consegue saber o que ele continha. Só pode continuar sendo exatamente o que sempre se apresentou como sendo: confiável, invisível, preciso. Você estaciona o veículo, registra a quilometragem, envia o relatório de rota. Você faz tudo corretamente. Então, fica sentado no escuro da garagem por um longo tempo, motor desligado, mãos no volante, entendendo com clareza absoluta que está vivendo dentro de uma pergunta que só outra pessoa pode responder e que você não saberá a resposta até o momento em que ela chegar. Você dá a partida, você vai para casa, você faz tudo de novo amanhã.